Oi, Luciano, tudo bem? Eu sou Wellington, docente no Instituto Federal Campus Birigui e aluno de doutorado na Unesp de Bauru. E com o processo de internacionalização dos programas de pós-graduação, a exigência é cada vez maior do exame de proficiência, então TOEFL, TOEIC. E eu gostaria de saber como funciona o preparatório de vocês para esses exames. Ok? Um abraço e parabéns pelo trabalho realizado aí. Olá, professor Wellington, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Nós temos os preparatórios para todos os tipos de exames internacionais, TOEFL, TOEIC, IELTS, Cambridge e outros também, né, que você possa precisar. Existem outros menores, assim, que algumas instituições acabam exigindo. E funciona assim: o aluno vem até nós aplicamos uma classificação de nível para avaliar qual é a situação atual daquele aluno em termos de conhecimento de inglês, né? Em termos das habilidades que são exigidas nesses exames. A gente então, a partir daí, faz a escolha desse exame. Por que escolha? Dependendo do caso, a gente percebe que é mais conveniente o aluno prestar um determinado exame do que outro, né? É melhor que ele se prepare para um determinado exame do que para outro. Isso é muito importante, porque a gente consegue ter o resultado mais a gente tenta garantir o resultado por conta disso. Então, é sempre bom quando o aluno vem até nós trazer todas as informações do edital, tudo aquilo que é possível fazer, os tipos de exames que são exigidos, e então a gente faz essa classificação de nível. Essa classificação de nível que vai determinar muito do preparatório, como ele será organizado. Por quê? Com essa classificação de nível, a gente vai ter exatamente uma previsão em termos de números de horas para chegar lá. A gente vai ter um planejamento de curso, de um formato de um curso. Por exemplo, ele vai desde um curso rápido, ou seja, de repente uns 3 meses, em que a gente vai focar apenas no exame. Isso pode funcionar muito bem, principalmente para aquele tipo de aluno que já vem estudando inglês, ou na nossa escola, ou em outra escola, e que de alguma forma esteja com o inglês bastante ativo e de uma forma bastante consolidada. Porque basta a gente fazer essa transferência de conhecimento para dentro do formato dos exames, ou seja, o preparatório limita-se em apresentar o exame em si e apresentar estratégias para ir bem e muito bem em cada uma das partes de cada prova. Então isso a gente pode fazer com uma intensidade mais forte, só que com um tempo mais curto. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o aluno vem até nós sem estar estudando inglês, então a nossa estratégia muda um pouquinho. A gente geralmente divide esse preparatório em 2 frentes. Uma frente vai ser de inglês genérico, um curso como se fosse um curso regular, em que a pessoa precisa aumentar vocabulário, precisa aumentar gramática, precisa desenvolver habilidades como compreensão oral, compreensão escrita, se for o caso de uma exigência de produção oral e produção escrita também. Aí sim, depois que a gente tem essa base consolidada, que nós começamos a trazer o conteúdo do curso para o exame em si. Isso se intensifica à medida que a gente vai se aproximando da data da prova. Então, a gente sempre reserva aí alguns poucos meses antes da data da prova para falar apenas da prova. Então, essa é uma coisa importante a ser dita, que a gente precisa, cada caso é um caso, mas a gente vai variar em termos de tipo de curso, entre aquele que vai diretamente para o preparatório, a gente só fala do exame, e aquele que a gente vai precisar de um suporte maior. Obviamente que, seja num caso ou seja no outro, a gente vai mesclar uma característica de um curso, né? As características de um tipo de curso e as características do outro tipo de curso. Por exemplo, mesmo uma pessoa que venha e que tem uma grande base
de inglês e está fazendo apenas um preparatório, isso não quer dizer que esse preparatório não vai abordar, assim que a gente identificar através dos preparatórios, através dos simulados, por exemplo, a gente identificar uma necessidade específica gramatical, de vocabulário, etc., que a gente não vai atacar isso, obviamente, para que você melhore, porque só fazer simulado um atrás do outro não vai adiantar se você não corrigir aquelas falhas, né? Ou atender aquelas necessidades que o aluno tem. Então é isso, a gente faz sempre assim, e a gente forma grupos quando as necessidades são muito semelhantes, né? Então a gente prefere ter grupos pequenos, porque cada caso é um caso, mas quando se refere à preparação exclusiva para o exame, a gente consegue até ter grupos um pouco maiores quando todo mundo já está, né, bastante encaminhado em termos de conhecimento e que está faltando realmente só mais as táticas e as técnicas de resolução das partes da prova, daquela prova em específico, tá? Outra coisa que acontece é que quando a gente chega nesse objetivo, obviamente que a gente sugere que a pessoa continue estudando, porque quando você menos espera, tá lá você tendo que prestar outra prova dessa ou tendo alguma outra necessidade por conta da sua carreira, seja no fato de você ter de fazer uma viagem ao exterior, participar de alguma convenção ou alguma reunião ou apresentação, congressos e tudo mais. Então, a gente acredita que os exames internacionais sejam uma boa porta de entrada para a pessoa começar a realmente se dedicar à língua inglesa, porque ela vai ser importante na vida dela mais para frente, né? E é também importante esclarecer que, apesar da gente gostar muito de fazer os preparatórios, gostar muito dos exames em si, a gente brinca que a gente é devoto de São Cambridge, porque como aluno nós fizemos todas essas provas, como professor preparamos os alunos para elas e também já atuei como examinador, a gente gosta muito, mas temos os pés no chão, sabemos que nenhuma prova, nenhum exame é perfeito, sabemos a diferença que existe de exigência entre uma prova e outra, né? E sabemos que é uma formalidade que algumas instituições ainda exigem, né? E que não é ela que vai impedir o seu progresso na sua carreira. Isso não pode acontecer, isso que a gente tenta evitar. Mas, obviamente, trazer vocês para o mundo do estudo do inglês, né? Para que isso não seja algo que vai atrapalhar, seja algo assim permanente, que seja que esteja na vida de vocês o tempo todo como uma ferramenta, né? Nós sabemos que um papel realmente não é o que vai dizer provar exatamente, né, em detalhes o seu inglês, porque o que vai provar mesmo vai ser o seu dia a dia na profissão em relação ao inglês, o seu desempenho no seu dia a dia, não é? E então, vamos dizer assim que os exames seriam ainda um mal necessário para algumas pessoas, né? Mas também pode servir como uma porta de entrada, porque alguns deles, o próprio preparatório acaba ensinando muito sobre postura em relação à língua, sobre aquilo que se espera em termos de desempenho de um aluno de língua inglesa. Então essa parte é muito importante. O papel em si, no final, tem caído muito essa importância no mundo todo, né? A gente vê casos e mais casos de instituições que acabam oferecendo alternativas para essa comprovação de proficiência, né? Inclusive, já há uns 2 anos, a Universidade de Harvard aceita uma certificação, vamos dizer assim, de um aplicativo internacional em inglês, né? Então a gente percebe que existe assim uma desformalização da questão de certificação
de inglês. Ainda tem a sua relevância, como eu disse, em relação a, né, da forma que a gente entende da postura do inglês, eu acho que do aluno. Ela traz assim uma formalidade e uma exigência de estudo que a gente acha bastante importante isso, tá? Então é isso, é assim que a gente trabalha com os exames. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá ok? Muito obrigado.